falei assim, Jesus amado, eu quero agradecer, né, irmãos? Porque o meu esposo era bem vergonhoso, então ele não queria ir no culto. E por ser um culto de família, eu queria agradecer a Deus. Como os irmãos sabem, né? Há 20 e poucos dias, 26 dias, o Fábio fez uma cirurgia que era para ser uma cirurgia simples, né? Ele ia só tirar uma veia da perna, que era a veia da safena. Não era ponto safena, irmãos, era somente a veia, porque estava tendo problema de circulação e estava tendo algumas dores. Tanto que o médico até falou que ele poderia sair no mesmo dia e vir para casa. Ele fez a cirurgia, chegou na hora da cirurgia, a cirurgia de 2 horas demorou quase 5 horas, mas o Senhor, ele permaneceu fiel, né? Veio para casa no dia seguinte e o Fábio fez tratamento, todos os dias que o médico pediu para ficar em casa, até ficava brigando com ele, porque às vezes eu chegava e ele estava andando, né? Porque o que o médico passou é que ele só podia andar 10 minutos e voltar para a cama, ficar deitado com as pernas esticadas. Tanto que na Santa Ceia, aquele moço ainda veio para a Santa Ceia. E o retorno dele foi na terça-feira retrasada ao médico, para ele voltar a retornar ao trabalho. E o Fábio estava reclamando de uns 4 dias de uma dor no abdômen. Eu até brinquei com ele assim, você está Nutella, não está podendo tomar remédio nenhum, está passando mal, né? Brinquei, né, irmão? A gente não sabia o que era. E como ele estava tomando muito medicamento, eu pensei que estava atacando o estômago, né? E aí o Fábio foi para o médico falou que a cirurgia tinha sido bem, tal, tudo bem. Só que ele comentou com o médico essa dor. Aí o médico falou assim, vai no pronto-socorro aqui do hospital mesmo, ele estava lá no São Luís e São Caetano, e passa lá porque pode ser às vezes constipação, e você tomar um medicamento, toma um laxante e vai para casa. E aí ele foi. Quando ele chegou lá, o médico falou assim, mas por que você vai fazer isso, né? Aí ele explicou que tinha feito a cirurgia, e aí a médica falou assim, antes de passar qualquer medicamento, eu quero uma tomografia. E aí pediram a tomografia para o Fábio, e quando ele retornou a tomografia, a médica já falou para ele que ele teria que ficar internado e teria que ser naquele momento. Ele só me ligou e avisou, agora eu estou ficando internado, vou ficar internado. Na hora eu falei assim, o que está acontecendo, né? A gente se desespera. E aí o médico falou assim para ele que era suspeita de trombose e precisava fazer uma outra medicação, um outro exame. Internou o Fábio na terça. Quando foi à noite, fez o exame e constou que o Fábio estava com coágulo e que era trombose, né, irmãos? E que tinha que começar o tratamento de emergência. E o Fábio já foi diretamente para a UTI e começou o tratamento. E eu até brinquei com a minha mãe, falei com a minha mãe assim, dá em Deus. Há 5 anos atrás, 2 meses antes de eu ganhar neném, minha mãe quebrou o pé. E agora, 2 meses antes de eu ganhar neném, meu esposo está na UTI e eu não sei o que está acontecendo. E eu falei, Jesus, eu não quero que meu esposo aconteça pior. Porque a gente começa a pesquisar o que o médico fala e a gente fica com medo, né, irmãos? No dia seguinte eu fui para o hospital, porque já era de noite quando ele foi internado, não podia ir para o hospital. E aí ao conversar com o médico falou para mim assim, lá fora ele falou assim, olha, o seu esposo não pode fazer movimento, ele vai ficar umas 24 horas sem poder andar, só deitado, porque se o coágulo continuar andando, a gente não tem o que fazer. E ele ainda falou assim, se ele não tivesse feito esse exame, com 2 dias eu teria uma notícia pior para te dar. Porque na hora que o coágulo começou da perna ele foi para o estômago, para o intestino, do intestino ele foi para o estômago e foi para o pulmão, né, irmãos? E esse coágulo, se continuasse andando ou se pegasse um outro caminho, ele poderia dar uma embolia pulmonar, ou uma parada cardíaca, ou daria um problema no cérebro e ele também poderia morrer. Foi assim que o médico me disse. E eu falei assim, Senhor, eu não aceito perder o meu esposo. Eu falei assim, porque o médico me colocou numa situação e o Fábio nunca me falava exatamente o que estava acontecendo para me poupar. E o médico falou assim, olha, se não melhorar desse jeito, a gente vai ter que abrir ele às pressas. E a gente não sabe o que pode acontecer. Ele falou dessa forma. E aí eu vim embora para casa, o pastor foi lá, meu pai orou, ele ungiu, a minha mãe saiu pedindo oração para as irmãs, e Deus fez, foi feito um clamor de oração, irmãos, em todo o setor. A minha sogra
sentindo dor, falta de ar, e eu falava assim, meu Deus, esse coágulo não pode andar, esse coágulo não pode andar. Quando foi na sexta-feira, o médico fez um laudo para o serviço dele que a empresa pediu, e ele na UTI, e o médico na UTI falou no laudo assim, que ele não tinha previsão de alta nem da UTI, e muito menos para ir para o quarto e para sair do hospital, que o caso dele ainda tinha que ficar no hospital, né? E eu falei assim, Jesus, tem um congresso das crianças chegando, tem um congresso na sede, no Belém, no sábado, e eu preciso de uma resposta de Deus. E em todo o tempo, abria a palavra e a palavra falava aquele versículo, não temas, eu estou contigo. E o Senhor estava no controle, eu cria no controle de Deus. Mas nós somos humanos e nós temos medos. E muitas das vezes a gente pergunta a Deus e fala assim, Senhor, por que está passando por isso, né? Mas a gente sabe que é o Senhor querendo fazer o milagre na nossa vida, a gente não sabe. E na sexta-feira eu falei para ele assim, amor, amanhã eu vou para o congresso com as crianças e de lá eu vou para o hospital. Ele falou, tá bom. E ele chateado, porque eu era minha folga e eu não ia para o hospital, eu ia sair com as crianças, né? E eu falei assim, na hora que eu saí de casa de manhã, eu falei assim, Senhor, eu vou para a igreja, fazer a tua vontade primeiro, e depois eu vou para o hospital. Mas primeiro, Jesus, eu quero chegar no hospital e pelo menos o fato de ter saído da UTI e ter ido para o parto. Eu só pedi isso para Deus, que ele fosse para o parto, que ele saísse da UTI. E aí, irmãos, quando chegou aqui na porta da igreja, uma irmãzinha, na hora que eu estava indo, não sei o nome daquela irmã, ela só estava acompanhando a criança e ela falou assim para mim, irmã Jéssica, você vai para a igreja, você não vai para o hospital? Eu falei, não, eu vou para a igreja, depois eu vou para o hospital. E aí ela falou assim para mim assim, você crê que Jesus pode tirar seu esposo do hospital hoje? Aí eu falei assim, eu creio. E eu fui. Chegamos na igreja, colocamos as crianças lá, foi uma correria, porque não tinha espaço, não tinha lugar. E mesmo assim eu creio no Senhor. Quando foi 10 horas, o Fábio me ligou. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa pior, né, irmãos? Aí ele me liga, amor, não precisa vir, eu estou indo para casa. O médico me deu alta. Aí eu falei assim, mas como assim o médico te deu alta? Você está na UTI, você não vai nem para o quarto? Ele, não, eu estou indo para casa. E aí, irmãos, o Fábio está em casa desde sábado, ele chegou em casa, tem algumas dorzinhas ainda, está fazendo tratamento em casa. E para a honra e a glória do Senhor, o Senhor, Ele ouviu as nossas orações. Porque a palavra diz em Salmo 133, que quando quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união não é somente nos cultos de ação de graças, ou somente quando nós temos vitória, mas quando nós estamos em provações, passando momentos difíceis, nós temos que estar em união, um com o outro, deixar de lado o problema do seu coração, da sua vida, e entregar o seu irmão. Quando nós colocamos o nosso irmão, o amor pelo nosso irmão na nossa frente, na frente dos nossos problemas, e oramos ao Senhor, entregamos Ele, o Senhor, Ele faz o melhor por nós. É onde o Senhor, Ele trabalha. O Senhor, Ele não trabalha quando a gente quer, Ele trabalha quando Ele quer e da forma que Ele quer, irmãos. No laudo que o médico deu quando ele teve alta no hospital, está marcado que o Fábio teve um derrame, uma trombose e um coágulo. E para muitos dos médicos, como ele disse para mim, para muitos, se fosse 2 dias depois ele não tivesse passado aqui e feito os exames, ele teria morrido. Mas para Deus, para mim eu creio que foi Deus, que o Senhor permitiu, o Senhor preparou os médicos para poder fazer aquele exame, porque o Senhor, Ele tem o seu modo de trabalhar. Quem sabe hoje eu estaria chorando por uma notícia ruim, mas hoje eu estou